Agora são 6 horas e 49 minutos, mais de 10% da safra de soja no Tocantins foram colhidas. Mas a preocupação dos produtores é com a situação das estradas vicinais. Na região sul, tem produtor que está deixando de colher porque não tem como escoar a produção. A colheita da safra de soja na região sul do estado foi suspensa porque os produtores encontram dificuldades na hora de escoar a produção. Seu Ademir plantou 1.000 hectares do grão e foi um dos agricultores que tiveram que parar com a colheita devido ao mau estado de conservação da estrada vicinal que dá acesso à lavoura, que está em péssimas condições de tráfego. É um prejuízo incalculável. Se eu não tivesse rebanho no pasto para levar tocado, que nem gaiola frigorífica vem aqui, nessas estradas aqui tá. E eu ficava num prejuízo danado aqui, ó. Que essa roça custa R$ 1.600 o hectare. Com as estradas nessas condições, os motoristas das carretas, que deveriam fazer o frete, reclamam que não conseguem transportar o produto e voltam com os caminhões vazios. Não tem condição de trabalhar. É que eu falei pro rapaz ali, nós vamos embora vazio, porque como é que você vai carregar? Aqui não tem estrada. Não tem condições, você pode ver como é que tá isso aí, ó. Tanto aqui como ali, não tem onde a gente andar aí. E é inviável se colocar um caminhão desse aí para fazer uma safra dessa, aqui não tem condições. Sei que nós vamos prejudicar o fazendeiro aí, mas nós não tem condições, não tem administração aqui. Devido às más condições de conservação da estrada, poucos caminhoneiros querem vir fazer frete nessa região. Com isso, as máquinas agrícolas ficam paradas e a soja corre o risco de perder no campo. Este atraso na colheita pode afetar a produtividade da região. Os agricultores esperavam colher 60 sacas por hectare, mas se a soja não for retirada do campo logo, o risco de se perder é grande, porque se nos próximos dias as chuvas continuarem, a situação deve ficar ainda mais complicada. A soja, por exemplo, ela depois que madura, se chover muito em cima, ela vai perdendo. Vai perdendo o peso, a qualidade, e se falta caminhão, que o caminhoneiro não quer vir, vai faltar caminhão. Então a soja vai perdendo a lagosta. A soja aí já está, ela para estar colhida, vocês estão vendo aí, ó, já está madura, tem uma semana para colher, mas não tem caminhão, né? Os caminhoneiros não querem vir puxar. Para os motoristas que usam a estrada, passar por aqui nessas condições é sempre o risco. Você passar numa poça dessa aí, você vai atolar o caminhão vai deitar com você dentro, e aí o negócio é o seguinte, fica feio, né? Você com equipamento aí de mais de R$400 mil, para você deitar ele aí, e a gente precisa trabalhar, né? Então a gente tem que encarar isso aqui. Tem 2 anos de trabalho que você está fazendo, não vi ainda um patrão, um caçamba da prefeitura tampando um buraco aqui. Então a estrada está muito ruim mesmo, precária. Mas já começou o trabalho de recuperação da estrada. Enquanto nossa equipe estava fazendo a reportagem, vimos as máquinas realizando o trabalho de terraplanagem. Nossas máquinas trabalham de segunda a segunda, nem sábado e domingo elas param. Então é o seguinte, nós vamos fazendo a rotatividade, nós terminamos uma estrada, passamos para outra, terminamos outra, passamos para outra, então é na sequência. A chuva vem, às vezes estraga as estradas, isso é natural. Nós não podemos ir contra Deus, que é a vontade dele, vinha a chuva e nós precisamos da chuva. Mas quando dá as estiagens, a gente vai lá e as estradas estão bem arrumadas. Até agora, só 10% da safra de soja foram colhidas no Tocantins. Segundo a Secretaria da Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento do Estado, a colheita deve se prolongar até o mês de maio. Além do Naturatins, o IBAMA também fiscalizou a pesca predatória durante o período da Piracema, que aconteceu entre os meses de novembro e fevereiro. Adriano Fonseca tem o resultado dessa ação. Bom dia, Adriano, qual a quantidade de material apreendido pelo IBAMA? Bom dia, Graziela. A gente está aqui na sede do IBAMA em Palmas. Aquele caminhão, por exemplo, tem mais ou menos 20 mil metros de redes, além e também dos números do IBAMA, foram aproximadamente 10 autos de infração, num total de R$50 mil. Também foram 250 quilos de pescado, além de espinhéis, molinetes, tarrafas, 2 motores de polpa, um barco e 610 estacas. Sobre o assunto, então, eu converso com o superintendente do IBAMA, Lenine Barros Cruz, chefe de fiscalização do IBAMA aqui no Tocantins. Qual que é a avaliação que foi feita pelo IBAMA nesse período de Piracema aqui no estado? A gente avalia que houve um aumento na apreensão de material em relação à Piracema do ano passado, né? Nós conseguimos realizar durante os 4 meses de Piracema 3 operações,
sendo novembro, janeiro e fevereiro, que resultou nessa quantidade de material apreendido. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que está tendo uma pressão maior sobre os recursos pesqueiros, né? Que essas operações nossas, dessas apreensões, foram só nos trechos do rio Araguaia e Tocantins, né? A gente não tem material que foi apreendido no lago, que ficou com mais a parceria da Cipama, né, nessa região do lago, e tem também uma dificuldade até de identificar os pescadores, porque eles colocam as redes pela manhã e só vêm buscar no período da tarde. Então, por isso que é pequeno o número de autuações, porque é difícil de identificar esse pessoal. Qual que é o perfil dos infratores desses casos das apreensões por parte do IBAMA? Os pescadores profissionais que nessa época do ano eles não podem pescar, devido à piracema, inclusive eles têm o auxílio desemprego, né, que é pago, mas de qualquer maneira eles continuam desobedecendo esse período de reprodução, que é muito importante de reprodução dos peixes, eles continuam pescando mesmo estando recebendo o auxílio desemprego para que eles se abstenham de pescar nesse período. Então, mas qual que é o perfil? Esse infrator são os pescadores profissionais? A grande maioria são pescadores profissionais. Existem também os pescadores clandestinos, mas a grande maioria que continuam pescando são pescadores profissionais que são credenciados junto ao Ministério da Pesca e continuam pescando mesmo durante o período da reprodução. As tarrafas, essas redes que estão aqui, elas vão hoje para aterro sanitário, onde serão destruídas. Agora, o que vai ser feito, o que já foi feito com o material, por exemplo? O pescado certamente já foi doado para alguma instituição, mas agora a gente ainda tem os espinhéis, molinetes, tem os motores, tem o barco, tem as estacas. O que é feito com esse material apreendido? Realmente o pescado é doado de imediato a alguma instituição de caridade da região onde foi feita a apreensão. Molinetes e espinhéis, a gente dá outra destinação, a gente faz questão de não levar para o aterro sanitário, porque existe muito anzol, muito isso, então a gente faz um outro tipo de destinação para acabar com esse material. Motores e barcos, eles ficam apreendidos sob a responsabilidade do IBAMA, podendo ser, inclusive, doados para alguma instituição que faça essa solicitação junto ao IBAMA. Com o fim da piracema, então, o que fica permitido pescar? Volta a permissão da pesca profissional, né? A pesca amadora também é permitida, mas a gente vai continuar com operações, principalmente nesse período que antecede a Semana Santa, porque além dos pescadores profissionais que estão credenciados a pescar, existe o pescador clandestino, que inclusive vem de outros estados para pescar no nosso. Então, o senhor falou, mas assim, o que fica permitido pescar? Qualquer tipo de pesca está permitida? Não, existe a pesca profissional, ela é permitida, ela tem diversos atores, por exemplo, o tipo de malha, o tamanho da malha, as espécies que são permitidas, que são proibidas por lei. Então o pescador profissional, ele já tem ele sabe de todas as proibições que existem, então ele tem que cumprir. O pescador profissional, sendo pego pescando de forma indevida, ele também ele tem seu material apreendido, ele é autuado e a gente encaminha uma comunicação, além do Ministério Público, ao Ministério da Pesca, solicitando a cassação da sua carteira de pescador profissional. Obrigado. Então a gente conversou com Lenine Barros Cruz, chefe de fiscalização do IBAMA Tocantins. Graziela. Muito obrigada pela presença dos dois no Bom Dia Tocantins e bom trabalho para você, Adriano. O menino Wellington morreu por demora no atendimento. Foi o que apontou o laudo divulgado ontem pelo Instituto Médico Legal de Palmas. O laudo foi encaminhado pelo Instituto Médico Legal para a delegacia no fim da tarde desta terça-feira. O Wellington Gonçalves Reis, de 12 anos, morreu no dia 1º de março, depois de se machucar numa partida de futebol. A fratura no osso do quadril não foi identificada por 2 médicos do pronto atendimento do Aureni 1, nas 2 vezes em que foi à unidade de saúde. Na última vez, acabou encaminhado para o Hospital Geral de Palmas, mas ficou por 22 horas sem receber o tratamento. O laudo do hospital apontou traumatismo no quadril. A família e o Ministério Público Estadual questionaram. O corpo foi exumado no mesmo dia em que foi enterrado, para que um outro laudo mais detalhado pudesse ser feito. Este novo resultado apontou que a infecção no menino foi causada por uma bactéria que ele pegou no momento em que se machucou. Toda solução de constividade da pele gera uma infecção. E quando essa infecção não é tratada adequadamente, isso pode invadir o organismo, causando uma infecção. Quando não tratada, essa infecção evolui para múltiplos órgãos.
caso dele levou à morte. Se a infecção tivesse sido detectada durante os exames no pronto atendimento e no HGP, seria possível uma outra medicação. Quando se entra com antibiótico, quando você faz um tratamento adequado, as chances são muito maiores de um resultado positivo. Agora, com o laudo conclusivo da morte de Wellington em mãos, o delegado vai poder direcionar a linha de investigação e, a partir daí, colher novos depoimentos de todos os envolvidos no caso. O Tribunal de Contas da União entrou com uma representação para apurar a aplicação de dinheiro do governo federal na Secretaria Estadual de Saúde. A partir do decreto de calamidade pública de abril do ano passado, o Tribunal de Contas da União começou a fiscalizar a aplicação dos recursos federais na Secretaria de Saúde do Estado. Em setembro do ano passado, depois de o TCU encontrar indícios de irregularidades, entrou com processo de representação contra o então secretário de Saúde, Arnaldo Nunes, e a ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social, contratada pelo governo para administrar os hospitais do Tocantins. Desse acompanhamento resultou uma representação relativa a possíveis irregularidades nos contratos de gerenciamento firmados para a terceirização da saúde. São irregularidades relativas ao controle que se pode efetuar nesses contratos. O processo de fiscalização da aplicação dos recursos federais durante o decreto de calamidade pública está nas mãos do ministro Marcos Benquerer e pode ser julgado a qualquer momento. Já a representação contra o então secretário de Saúde, Arnaldo Nunes, e a ProSaúde está em fase de instrução aqui no Tribunal de Contas da União. Nas próximas semanas, o TCU aqui no Tocantins deve colher depoimentos e documentos para só então enviar o processo a Brasília. E esse não deve ser o único processo enfrentado pela ProSaúde. No site do Serasa, um serviço de proteção ao crédito, a associação sem fins lucrativos, contratada pelo governo do estado a R$258 milhões ao ano, já foi protestada 422 vezes. Além disso, um detalhe chama atenção no cadastro da associação. No espaço Atividade Econômica Principal consta atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento de urgências. Mas não é essa a atuação da ProSaúde, que administra hospitais de urgência como o maior do estado, o Geral de Palmas, e que tem pronto-socorro, assim como os do interior. A falta de pagamento é apontada também como motivo da espera por uma cirurgia, feita apenas por profissionais de outros estados. A embolização é aguardada por 8 pacientes internados no HGP e era prometida para essa terça-feira. Foi adiada porque, segundo os parentes, o médico não recebeu pelos procedimentos. Quem precisa de embolização tem aneurisma e corre risco de morte. Na justiça, alguns já conseguiram direito à cirurgia. Só o direito. A Secretaria de Saúde disse que ainda não foi notificada da ação do TCU. Nós também procuramos o ex-secretário, Arnaldo Nunes, mas ele não foi localizado. A ProSaúde não deu nenhuma posição sobre o assunto. E o Ministério da Saúde aguarda, desde o último dia 16 de janeiro, uma resposta da Secretaria de Saúde do Tocantins ao ofício do Ministério que relaciona pendências para o credenciamento de novos leitos de UTI no Estado. O ofício foi encaminhado 4 dias depois da chegada do pedido de ampliação de leitos, sendo 8 leitos de UTI adulto para o Hospital Geral de Palmas, 10 para o Hospital Regional de Araguaína e 8 leitos de UTI neonatal para o Hospital e Maternidade Dona Regina. Para dar continuidade ao processo de habilitação desses leitos, é necessário que a Secretaria Estadual de Saúde apresente soluções para as questões relacionadas pelo Ministério da Saúde. Entre os critérios para o credenciamento de leitos de UTI, o hospital deve comprovar que possui capacidade técnica relacionada a recursos humanos, oferta de serviços e equipamentos, entre outros. A nossa produção procurou a Secretaria Estadual da Saúde para comentar o assunto, mas a assessoria não atendeu as ligações e não retornou. O ex-prefeito de Rio Sono, Francisco Bezerra, foi denunciado à Justiça Federal por apropriação e desvio de valores pertencentes à Caixa Econômica Federal. De acordo com informações do Ministério Público Federal,
Nos meses de agosto e setembro de 2008, o então prefeito apropriou-se e desviou valores obtidos em convênios entre a Prefeitura e a Caixa, visando a concessão de empréstimos consignados aos servidores. Os descontos foram efetuados mensalmente, mas não foram repassados ao banco. Francisco Bezerra teria se utilizado dos valores para saldar despesas ditas emergenciais. O ex-gestor teria pedido a uma empresa privada cerca de R$29 mil emprestados para pagar o que devia ao banco. Para a promotoria, além do desvio de finalidade do recurso proveniente dos descontos em folha, a atitude de pedir dinheiro emprestado demonstra que Francisco agiu com vontade direcionada às irregularidades. Se fosse apenas o caso de movimentar dinheiro para outra necessidade, o caixa deveria estar igualado e não seria necessário pedir a terceiro. Francisco Barbosa Bezerra não foi encontrado para comentar a denúncia. E o prefeito de Formoso do Araguaia também foi denunciado. O Ministério Público Estadual questiona o envio de quase R$100 mil para a Associação Tocantinense de Municípios, além de irregularidades em processos licitatórios. Pedro Rezende está sendo acusado de dispensa e fraude em licitações e aplicação irregular de recursos públicos. À medida que nós tivemos conhecimento do teor dessa ação, consequentemente, nós teremos condições de estar dando satisfação plausível ao Ministério Público. A acusação é embasada no relatório do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 2006, 2007 e 2008. Entre as irregularidades apontadas pelo documento, o prefeito teria fracionado a compra de marmitex, carteiras escolares, medicamentos e materiais de construção, no valor de R$380 mil. Que no entendimento da Procuradoria seria uma forma de fugir do processo licitatório. Pedro Rezende foi acusado ainda de destinar mais de R$95 mil para a Associação Tocantinense dos Municípios, a ATM. O valor é considerado acima do permitido. Eu tenho plena convicção de que 99% dos municípios que são filiados à ATM fizeram ou adotaram a mesma prática que Formoso foi apontado nessa ação. No Tocantins, 80 prefeitos estão sendo investigados pelo Ministério Público Estadual. Foi prorrogado o prazo para os eleitores se cadastrarem para a votação biométrica. A movimentação no cartório eleitoral da segunda zona em Gurupi ainda é baixa, depois que o prazo final para o cadastramento biométrico foi prorrogado mais uma vez. Muita gente achou que tinha perdido a chance, mas acabou ganhando uma nova oportunidade para estar em dia com a Justiça Eleitoral. Acho que é um dever, nosso dever, né, estar buscando essa questão do regularização do título, porque para poder votarmos e estar alvejando um país melhor, um município melhor, né, através do voto. O Tocantins foi o único estado do país que teve o prazo para o cadastramento biométrico prorrogado. O motivo seria a baixa procura dos eleitores pela regularização do título. Foi confiando nessa alteração das datas finais que muita gente não procurou o cartório eleitoral. A prova disso é que dos 51.628 eleitores de Gurupi, quase 42 mil participaram do recadastramento. Toda vez que eu vim, estava assim de jeito, lotado, né? E estava achando ficar menos gente poder vir. E quando era o último dia, a senhora não ficou preocupada de não ter mais gente? Não fiquei preocupada não, porque